Olá, alunas! Olá, alunos! Chegamos mais uma aula de Geografia. Laércio de Mello, e vamos debater assuntos fundamentais, importantes para os seus vestibulares, para os seus estudos, para as suas provas. Fique bem atento. Tenha consigo um caderno de fazer anotações. Anotar as ideias que vamos apresentar para vocês ajuda a registrar e aprender muito mais. Combinado? Veja só, nosso tema, nossos objetivos: compreender a formação da ONU no contexto do pós-guerra. Note que todos os dias a gente vê alguém da ONU falar, principalmente neste período de pandemia. Então, entender a importância deste organismo que tem atuação no planeta inteiro e entender o funcionamento e o papel da ONU, Organização das Nações Unidas, na geopolítica mundial, já que envolve países com culturas, economias e objetivos diferentes. Então a ONU tem um papel bastante grande aí neste debate. Até a bandeira da ONU, ela traz uma ideia. A bandeira da ONU é um mapa e quando foi pensado este símbolo, pensou em dar uma igualdade, vai guardando isso, entre os países. Diferente daquele mapa que você vê na projeção de Mercator, onde a Europa aparece praticamente no centro e daí tem uma distribuição antártica totalmente esticada. Veja que a ONU vem pelo Polo Norte e tem uma distribuição praticamente igualitária entre todos os países. Claro que você não consegue ter isso 100%, porque o mundo é redondo e ele está representado de maneira planificada. Combinado? Vamos lá então para ver sobre a formação da ONU. A ONU vem após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de vidas foram perdidas. Até tem uma imagem da Alemanha, que em tese foi a que começou a Segunda Guerra Mundial. Esse é o portão de Brandenburgo, e aí mesmo passava o Muro de Berlim, separando a parte, entre aspas, comunista e a parte capitalista, a Alemanha Oriental e Ocidental, a Alemanha do Leste, a Alemanha do Oeste. Mas então o objetivo da ONU, porque se olhou aquela carnificina e falou o seguinte: nós temos que criar um jeito de criar um organismo que não faça novas guerras, ou seja, formar e manter a paz entre os países. Esta é a ideia principal quando se cria a ONU. Já tinha sido feita uma tentativa anteriormente com a chamada Liga das Nações, mas não funcionou. Vários conflitos no meio do caminho, aí a ONU vem para resolver isso. E pensando nessa ideia, até para avaliarmos o que você já sabe, o que você já discutiu, nosso primeiro quiz, veja o que ele diz. Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Organização das Nações Unidas. O nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt. B. Durante a primeira reunião da Assembleia da ONU, que aconteceu na capital do Reino Unido, Londres, em 1946, ficou decidido que a sede permanente da Organização das Nações Unidas seria os Estados Unidos, na cidade de São Francisco, local em que até hoje está sediada. Letra C. É propósito das Nações Unidas conseguir uma cooperação internacional para resolver conflitos religiosos. E letra D. A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros da ONU? Qual é a resposta?
Qual das alternativas que você marcou como certa? Vamos conferir se você acertou? Se você marcou a letra D, perfeito. A organização, deu uma engasgada aí, vamos lá, é baseada no princípio da igualdade de todos os seus membros. Percebeu que eu já tinha dado a dica quando eu falei da bandeira? Perfeito. Qual o erro que tem lá na letra A? Não foi o presidente dos Estados Unidos, né? O que tem na letra B? Não, está em São Francisco, a sede da ONU. Vamos ver na sequência, não vou nem comentar agora, mas eu já te mostro onde ela está. E é propósito da ONU resolver conflitos religiosos? É claro que não. A ONU, claro, se gerar uma guerra é outra história, mas a questão religiosa, cada um fica com o seu Deus. Muito bem, este conceito ou estas ideias ou este conteúdo, veja como queira aí, são fundamentais. Você vai usar isso. Quer fazer um teste para ver o quanto isso é importante? Depois que terminar a aula, dá uma gugada lá, com todas as aspas do mundo, uma gugada, veja quantas vezes se cobrou a questão da Carta das Nações Unidas em vestibulares e Enems. Muitas vezes, então não é um assunto banal. Veja o que eu coloquei no texto. Está aí a Berta Lutz, essa mulher que se destaca, que é uma integrante do Brasil na época, em 45. A Carta das Nações Unidas foi elaborada por representantes de 50 países presentes na conferência sobre a Organização Internacional, que se reuniram em São Francisco em 25 de abril a 26 de junho. Olha, um tempo longo, né? De 1945. Então, a Carta das Nações Unidas foi, no início, elaborada por 50 países. Hoje, mais de 190. Mas começa com 50. E, atualmente, aí vem a resposta que eu provoquei vocês lá atrás, né? Atualmente, a estrutura central da ONU está em Nova York. Este colorido que você está observando foi justamente na comemoração dos 70 anos, a qual a ONU colocou os grandes objetivos que tem até 2030, por exemplo, ligado ao meio ambiente, a direitos humanos, a questão da água, a questão das crianças, do ensino, da igualdade do trabalho. Esta é a imagem que mostra isto aqui, por exemplo, não é Estados Unidos. Está em Nova York, mas não é Estados Unidos. É como se fosse um pedacinho de cada país que é signatário, que assinou a Carta da ONU para que eles pensem, para que eles sigam as regras que foram colocadas nesta carta. Combinado? E mais um quiz para você pensar. Vamos lá. Ele diz o seguinte: em junho de 45, a Organização das Nações Unidas, ONU, entre os seus propósitos, ou melhor, vamos começar de novo ali, ó. Em junho de 45, a Organização das Nações Unidas, ONU, entre os seus propósitos está o de zelar pelo quê? Pela segurança internacional e evitar novos conflitos. Com relação à estrutura e funções da ONU, é correto afirmar. Com você.
Qual a alternativa que você marcou? Vamos conferir se acertou? Olha só, letra A. A ONU mantém uma assembleia de discussões para os principais problemas políticos e econômicos humanitários que afetam a segurança mundial. B. A ONU é subordinada ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Você marcou qual? Se marcou a letra A, você acertou. A ONU mantém assembleias, ou seja, tem sempre pessoas de vários países que ficam discutindo. Exemplo, problema da pandemia, problema da guerra no Oriente Médio, problema de conflitos tribais na África, problema da água. Sempre tem assembleias em algum debate para buscar soluções. Está aí uma imagem, né, de uma dessas assembleias, a qual tem as discussões, e você apresenta ideias. É assim que nós aprendemos, que nós corrigimos as rotas de erros que provavelmente um país esteja cometendo. A ONU evitou guerras, a ONU ajudou a melhorar o mundo. Não há dúvida sobre isso. Portanto, chamo a sua atenção a partir de agora. Funções da Assembleia Geral da ONU. Nós precisamos conhecer mais sobre isso. Além desta aula, aconselho você depois procurar um artigo, um texto de jornal ou revista que ajude você a ampliar a sua ideia. Está vendo ali no alto o mapinha da ONU, o símbolo maior? E aqui você tem que imaginar essas pessoas sentadas, é o país representado. Você tem que entender todo o significado que tem isso. E funções da Assembleia Geral da ONU. A ONU é um sistema, um conjunto de engrenagens que, claro que às vezes emperra um dente na outra ali, daí porque tem um conflito, o pessoal, opa, vamos resolver, tem todo um debate. Ela possui 15 agências especializadas em áreas, vamos lá, saúde, finanças, agricultura, aviação civil, telecomunicações, entre outras, além das agências que reportam ao Conselho Econômico e Social da Assembleia. Então, eu tenho que decorar as 15 agências? É claro que não, mas eu tenho que ter uma ideia de como elas são, como que elas funcionam e assim por diante. Veja só, a agência AIEA, que é a Agência Internacional de Emergência Atômica. Por que precisa de uma agência como essa? É lógico, seja um acidente nuclear ou uma guerra nuclear, temos que pensar em salvar vidas. Então, ela está ligada a isso. Por exemplo, essa agência já esteve no Irã, no Iraque, para ver se esses países estavam desenvolvendo bomba atômica. E ela tem, entre aspas, legitimidade. É diferente dos Estados Unidos ir até o Iraque, ir até o Irã, para ver se eles estão fazendo bomba atômica. Por ser um grupo de vários países, o Iraque, por exemplo, o Irã pode aceitar que a ONU entre para fazer a fiscalização. BIRD, Banco Mundial. O Banco Mundial pode fazer propostas, pode ajudar no desenvolvimento de países pobres. Porque todos os países que pertencem à ONU mandam dinheiro tanto para o BIRD quanto para o Banco Mundial, para que depois eles possam emprestar. FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Vários brasileiros já trabalharam na FAO, inclusive o maior deles que você deve conhecer, Josué de Castro, geógrafo e médico, e ele foi um homem sempre lembrado na ONU porque ele ajudou a pensar em como diminuir a fome no mundo. FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e Mundial. Todos os países do planeta precisam ter mais ou menos aquela história do José no Egito, 7 anos das vacas magras, 7 anos das vacas gordas. Você ter um projeto se vier uma fome, ter uma reserva para que você venha perder menos vidas. FMI, Fundo Monetário Internacional, empréstimos para países pobres, muito parecido com o BIRD, mas não é, tem algumas funções diferentes. ICAO, Organização
de Aviação Civil Internacional. Veja, eu não passo voando, um avião saindo do Brasil não passa voando sobre o Paraguai, Uruguai e Argentina. Tem muitos debates, tem muitas normas que precisam ser pensadas e essa organização é uma delas. OIT, Organização Internacional do Trabalho. Como que está o trabalho, a relação trabalhador-patrão nos países do mundo? Exemplo, com a China, que foi várias vezes criticada por ter trabalho escravo. OMI, Organização Marítima Internacional, questão da navegação. Exemplo, o Brasil tem um território de milhões de quilômetros quadrados na água. E como é que protege-se isso? Tem as regras e a OMI, inclusive nos últimos tempos, aumentou o nosso território. Se você for comparar em um artigo, vai ver que o Brasil ficou maior nos últimos anos por causa dessa organização. E a OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial. O que tem a ver meteorologia? Que loucura é essa? Pense. Se faltar água, porque parou de chover, essa organização sempre está fazendo uma previsão. O El Niño, ou mesmo enchentes, tufões, ela ajuda a dar um aviso e assim você salva vidas. Mais uma atividade sobre esse tema para pensarmos. Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu acabei de conversar com você lá na Carta da ONU, assinale a alternativa correta. Vamos lá? Sua vez.
Chegou a uma resposta? Você tem sorte, ganhou um tempinho, porque eu preciso fazer uma correção numa palavra que eu falei errado anteriormente. Foi aqui, ó. Na Agência Internacional de Energia Atômica. Você sacou que eu falei emergência? Nada a ver. Claro que a questão atômica é uma emergência, mas nesse caso é energia atômica. Feita a correção, então, temos aqui o nosso quiz para chegarmos a uma conclusão. Qual foi a resposta que você marcou? Todas as pessoas, sem distinção, têm direito a igual remuneração e igual trabalho. A Organização Internacional do Trabalho ratificou isso. Você vai me dizer, mas como assim? Isso nunca foi verdade? Não é uma coisa eterna isso? Não, não estava escrito. Quando você escreve, você materializa uma ideia. Não é simplesmente verbalizar. A escrita entre os seres humanos nos deu uma evolução. Então, quando você escreve algo, você registra. Está escrito ali, ó, todas as pessoas, sem distinção, têm direito a igual remuneração quando faz o mesmo trabalho. Por que tal pessoa faz um trabalho, homem e mulher, por exemplo, fazem o mesmo trabalho e um ganha mais do que o outro? Então, a ONU ratifica isso e mostra para o mundo e ajuda a criar uma consciência em todas as pessoas. Eu anotaria esta frase nos seus alfarrábios aí, nas suas anotações, nos seus cadernos. Para quê? Para que você possa usá-la em várias situações, até numa redação. Combinado? Mais uma pergunta aqui, mais um complemento do que eu acabei argumentando com vocês, né? Que está aqui o símbolo, Declaração dos Direitos Universais, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você precisa até citar quando usar aquela frase. Quando usar essa frase, todas as pessoas têm, sem distinção, o direito de ganhar igual quando faz o mesmo trabalho. Muito bem, esta outra atividade também você tem que dominar. Na ONU existe 4 organismos permanentes de direitos humanos. Sobre este tema, no caso direitos humanos, responda: seus direitos humanos sempre existiram ou é uma criação recente? De onde veio esta ideia? Vamos lá, elabore um texto.
O que você escreveu sobre direitos humanos? Você já tinha pensado nisso? Direitos humanos sempre existiram ou é uma criação recente? De onde veio esta ideia? Aqui eu coloquei para vocês um símbolo da ONU, né? E as mãos formando quase um arco-íris, né? A difração da luz aí, em várias situações. Tem um gabarito, mas você não tem que decorar isso, tem que saber a ideia, né? A Assembleia da ONU, chamada Declaração dos Direitos Humanos, é um documento elaborado por representantes de diferentes ordens jurídicas, culturais, de todas as regiões do mundo. E 48 é coisa recente, muito recente. Então, não existiu sempre. Embora muitos países já tivessem isso. Mas vou dar um exemplo para você ter isso claro na sua mente. Pense. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha rompe com a ideia dos direitos humanos, colocando pessoas em guetos, primeiro em guetos, depois exportando pessoas e depois colocando pessoas em grandes centros de concentrações onde elas eram mortas. Por causa disso que aconteceu na Alemanha, foi necessário reafirmar, ratificar e tentar mostrar para o máximo de pessoas no planeta que você tem direito, por exemplo, à vida. E essa ideia, então, se você marcou lá que ela é recente, faz pouco tempo que se colocou, para ratificar que todos nós temos direitos iguais. Declaração Universal dos Direitos Humanos, um órgão da ONU. Agora você tem que entender outra coisa importante aí. Como funciona o Conselho de Segurança, que é um dos muito debatidos em momentos de guerra, de conflito. Veja lá. Importante isso, tá? Anote esta ideia, por favor, você vai usar. O Conselho de Segurança é formado por 15 membros, sendo que 5 são permanentes. 5 estão mandando. E os outros rotativo, vai trocando de tempos em tempos. Agora eu quero que você veja, você vai dizer, não estou vendo os 5 aí. Os membros permanentes são aqueles que sagraram, que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Estados Unidos, Grã-Bretanha. Coloque a Irlanda no meio do pacote aí, porque é a mesma cadeira, tá? China, Rússia e França. Quando eu disse a Irlanda do Norte é a mesma cadeira, por isso que eu falei que não batia 5. Esses não mudam. Em tese, eles se declararam os vencedores da Segunda Guerra. Lembre-se que a Rússia anteriormente chamava-se União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dependendo do texto que você pegar para analisar, antes de 91, vai estar o RSS. Tá bom? Guarda esta ideia. O Brasil é um que vem pleiteando, que vem num debate bastante grande, dizendo o seguinte: temos que aumentar as cadeiras permanentes. Qual é a importância da cadeira permanente? É aquele que tem poder de veto. Se dos 5, um fala que não pode fazer, todos os 4 têm que concordar, certo? E os que não são permanentes, rotativos, têm menos poder, ou numa situação importante você não consegue opinar, porque você não está naquele período de ter o assento. Então o Brasil vem brigando muito com isso, para que ele faça parte deste bloco de maneira permanente. E os caras lá que venceram, ou que se declararam vencedores da Segunda Guerra, não querem aceitar aumentar, porque eles distribuem o poder, ou seja, eles perdem poder. Combinado? E vamos para mais um quiz que diz o seguinte: a ONU deve exercer papel relevante na resolução de conflitos, podendo, inclusive, praticar ação coercitiva para buscar a paz. Certo ou errado? Com você.
que você respondeu? A ONU pode ou não pode praticar ação coercitiva? Palavra difícil, né? Para mim foi. Para buscar a paz. Se você marcou certo, acertou. Os capacetes azuis, certo? O Brasil, inclusive, participa de missões para garantir a paz. E eles ganham este apelido, capacetes azuis. Tem muitos filmes sobre isso, inclusive, que você pode, ou já tem assistido, ou você encontra por aí para assistir. Um exemplo, a ONU, tem até esse texto aqui da matéria, dizendo que a ONU vê melhoria na situação da segurança no Sudão do Sul. Lembre-se que o Sudão do Sul, vocês vão assistir aulas sobre isso, vão ver melhor esta matéria, mas o Sudão do Sul é um dos países mais recentes do mundo, ele se desmembra do Sudão e nesse desmembramento gerou conflito e a ONU agiu para garantir a paz. Veja ali na África, bem pertinho do Mar Vermelho. E para fecharmos a conta de hoje, por favor, você tem que entender a importância e quando se criou a ONU. Você tem que saber da função da ONU, no que a gente acabou de falar, por exemplo, sobre a paz. E dominar, por exemplo, a questão da FAO, a questão do FMI, dos principais organismos que nós mostramos nessa aula e como eles funcionam e por que eles são importantes em nosso dia a dia. Combinado? Fechamos essa aula. Até a próxima. Bons estudos!